Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula a resolução do nosso segundo exercício, envolvendo aí a parte das funções que nós temos aí disponível na linguagem Python, tá certo? E para isso, sem mais enrolação, vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm aqui no computador. Eu quero apresentar para vocês aí, então, a minha sugestão de resolução relativa à parte da nossa segunda questão que nós temos aí disponível da linguagem Python. Então, muito bem, pessoal. Eu já estou aqui no meu ambiente Windows. Vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm para começarmos a desenvolver a resolução aqui da nossa segunda questão, aí relativa à parte das funções que nós temos disponível da linguagem Python. Para isso, aqui no PyCharm, nós vamos abrir esse projeto Exercícios Python. Dentro desse projeto Exercícios Python, né, que é a da nossa aula anterior, nós já temos aqui o arquivo .py contendo a lista 10 que trata aí das funções. E para facilitar a visualização aqui na tela, né, nós vamos fechar o nosso navegador de arquivo contendo o diretório, tá certo? E se você não tiver visto, na aula passada nós fizemos a resolução do primeiro exercício. Se você não viu aí, não tem nenhum problema, eu irei deixar um card aqui em cima para que você possa ver a aula, tá certo? Então não perca tempo, vai lá e assista a aula. E logo na sequência aqui nós temos o enunciado da nossa segunda questão aqui, que diz o seguinte aqui, ó. Escreva uma função chamada calcular a área retângulo e receba dois parâmetros. Tá? Então já são duas informações que nós temos aqui do exercício, que é o nome da função e que é uma função que vai receber dois parâmetros. No caso, os parâmetros são a largura e o comprimento de um retângulo, né? E depois, por fim, exiba a área deste retângulo. Então, exercício aqui bem tranquilo também, relativo aqui à parte da resolução de retângulos que nós temos da matemática, que nós podemos fazer a utilização com o uso de funções. Então, para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é fazer a definição, é definir, na verdade, né? Vamos colocar aqui, ó, definir a função. Então, vou colocar aqui com uma linha de um comentário, então por isso que eu utilizei aqui a hashtag, e aqui logo na sequência nós utilizamos a palavra reservada def, e nós colocamos o nome da função que o exercício pediu para que a gente colocar aqui, ó, calcular área retângulo, né? E aqui eu abro, fecho parênteses e vou colocar os dois pontos que na próxima linha aqui, de forma indentada, nós vamos colocar aqui o nosso conjunto de instruções para resolver este problema. E ele pediu para colocarmos dois parâmetros, o primeiro sendo a largura, então eu vou colocar aqui, ó, largura, vírgula, como são mais de um, né, eu separo por vírgula, eu coloco o segundo aqui, que é o comprimento. Eu tenho esses dois parâmetros. Na aula passada nós fizemos uma função que não tinha parâmetros, então, de acordo com o que nós vimos na teoria, a função ela pode ou não ter parâmetros, tá certo, pessoal? E aqui, logo na sequência, nós vamos fazer a utilização da resolução deste problema. Inclusive, eu posso fazer a utilização das docstrings, que são utilizando aqui, ó, três aspas duplas, né? Eu vou colocar aqui a minha docstring e ela diz exatamente o que o problema faz. Então, aqui no caso, né, este problema é exatamente para calcular a área de um retângulo. Então, eu posso colocar aqui, ó, programa para calcular a área de um retângulo, tá certo? Então, a ideia das docstrings é exatamente fazer isso daqui, tá certo? Documentar o que o programa faz aqui, neste caso, o que a função ela realiza aí no caso, tá certo? E aí, logo na sequência, eu já posso fazer primeiro o cálculo. Então, para a gente fazer o cálculo, a gente vai chamar uma variável aqui que vai ser a área, então eu vou colocar o nome área mesmo, e no caso, para o cálculo da área, é simplesmente eu pegar a largura e multiplicar, né, asterístico, comprimento.
Então, quando eu faço isso daqui, eu estou guardando na variável área, né, exatamente o cálculo da área de um retângulo. E aí, logo na sequência, eu posso utilizar aqui o print dentro da minha função, utilizando as f-strings. Posso colocar aqui, então, por exemplo, ó, a área do retângulo é 2 pontos, e aí eu coloco com as chaves aqui, né, a variável área, e com uma área dada em metros quadrados, eu posso colocar aqui, então, né, metros quadrados, eu vou colocar o M de metro, e o quadrado eu vou colocar com o Alt GR aqui que nós temos do lado direito aqui da barra de espaço do teclado, e o 2. No meu caso aqui eu consigo colocar metros quadrados aqui no meu caso dessa maneira. E por fim aqui eu vou colocar uma exclamação. Então veja que eu já resolvi o problema. Inclusive eu posso rodar esse código, botão direito em cima da aba lista 10 aqui, funções, run lista 010, ele não faz nada, né, porque eu simplesmente fiz o uso da função, mas não fiz ainda a chamada da função. Então, para mim poder fazer a chamada da função, ó, vou colocar aqui, ó, chamando a função. Eu posso simplesmente, então, aqui agora chamar, né, calcular a área do retângulo, e aí eu posso passar os parâmetros aqui. Por exemplo, eu vou colocar os parâmetros 10 para a largura, vírgula, 20 para o comprimento. Veja que o PyCharm aqui, ele até me complementa aqui, ó, largura e o comprimento, não foi eu que digitei, simplesmente o próprio PyCharm fez isso aqui automaticamente. E aqui agora, se eu rodar novamente esse código, eu tenho, né, que a área do retângulo, ela é de 200 metros quadrados, já que eu pego, então, 20, multiplico aqui com 10, tá certo? Então, se fosse, por exemplo, um terreno que tem, sei lá, 10 metros de largura e 30 de comprimento, então, rodando aqui novamente, ó, eu tenho que a área de um lote, né, de um terreno qualquer, por exemplo, seria 300 metros quadrados. Então, eu poderia fazer dessa maneira aqui a resolução, né, pessoal, deste nosso segundo exercício aqui, que trata, então, do cálculo da área de um retângulo, tá certo? Então, dessa maneira, nós finalizamos aí a resolução do nosso segundo exercício relativo aqui à parte das funções que nós temos disponível na linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu apresentei para vocês aí a resolução do nosso segundo exercício, relativo aí à parte das funções que nós temos disponível na linguagem Python, tá certo? Eu espero que vocês possam aproveitar bastante. Eu vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considerem se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!